Dentro do assunto documentação médica, a prescrição tem um papel que é super relevante. Precisamos lembrar que a prescrição é um documento e deve ter seriedade, o peso e a responsabilidade de tal. A prescrição é a materialização do ato médico. Ela concretiza a relação médico-paciente. É algo físico que entregamos ao paciente ou à equipe de saúde para orientar condutas terapêuticas, os cuidados e as orientações. Aqui nós aprenderemos sobre o receituário médico e a prescrição médica hospitalar. O receituário, ele é o que entregamos ao paciente na hora da orientação do tratamento. Ele segue uma normatização, existe regulamentação de como o receituário deve ser feito, e existem também diferentes tipos de receituários que devem ser conhecidos. É só sabendo as regras e os tipos de receituários é que conseguiremos fazer uma receita corretamente. Mas enfim, o que é a receita? Qual que é a definição de receita? Ela é uma prescrição por escrito de medicações com as orientações da forma de uso. Ela deve ser elaborada por um profissional capacitado para isso, seja médico, dentista ou médico veterinário, e ela pode conter uma preparação magistral ou manipulada, né, uma medicação manipulada ou um produto industrializado. As normas para fazermos as receitas médicas são definidas por leis e por alguns códigos, como o Código de Ética Médica. Primeiro de tudo, a receita precisa, óbvio e obrigatoriamente, ser legível e não pode conter rasuras. A presença do carimbo, embora seja padronizada, seja de costume, é algo que é opcional desde que haja identificação completa do prescritor e o número do seu registro profissional, então no nosso caso do CRM. Nos casos de produtos industrializados, nós podemos tanto colocar o nome da medicação de referência, que é um remédio de marca, como podemos usar o princípio ativo para designar os medicamentos genéricos. O prescritor ele pode definir se ele permite ou não a troca da medicação de referência pelo genérico, ou se ele não quiser, ele pode escrever, né, não autorizo a troca. Ou se ele achar necessário, ele pode prescrever um medicamento similar, que é de uma outra marca, não é genérico, é de marca, mas não é a marca de referência. Se prescrever o similar pelo nome comercial, né, a medicação ela não pode ser trocada. O similar não pode ser trocado pelo genérico. Se prescrever a medicação de referência, pode ser substituída pelo genérico, assim como se prescrever o genérico, a única troca permitida é pelo de referência. Ou seja, não pode, teoricamente, ser trocado um genérico pelo similar, por uma outra marca que não é de referência. Existe uma guia de boa prescrição médica que é descrita pelo Programa de Ação sobre Medicamentos Essenciais da OMS. Esse guia ele tem 6 tópicos. O primeiro deles é a correta definição do problema, ou seja, o diagnóstico. Cabe aqui ressaltar que pode ser um diagnóstico etiológico, um diagnóstico definitivo, um diagnóstico sindrômico ou sintomático. Depois de definido o diagnóstico, né, o problema, o segundo tópico é formulação de estratégia terapêutica, traçar os objetivos terapêuticos, saber quais pontos de tratamento nós queremos cumprir com aquela medicação, com aquela prescrição. Terceiro tópico é seleção do tratamento mais eficaz e mais seguro dentro dos disponíveis. E eu chamo a atenção aqui para vocês nesse tópico, né, que a gente deve selecionar sim o melhor medicamento mais seguro, a opção melhor e mais segura, mas lembrar que faz parte das estratégias de adesão ao tratamento saber a possibilidade de acesso, de conseguir a medicação do paciente. O acesso por parte financeira, né, dos custos, a facilidade posológica, interações medicamentosas e às vezes até o medo que o paciente possa ter sobre o uso da droga. Aí o quarto tópico é a prescrição em si, tanto medicamentosa quanto a não medicamentosa. Entram aqui a medicação escolhida, as orientações dos cuidados extras, ali, por exemplo, né, alguma orientação de dieta, repouso, atividade física, essas coisas. Então, a prescrição. O quinto é a informação ao paciente, lembrando de conferir sempre o entendimento, informar o modo de uso, né? Mesmo que esteja escrito, informar verbalmente,
e ressaltar cuidados extras como a atenção dos horários, o tempo de uso, os efeitos adversos, os efeitos inesperados e o que fazer caso haja algum. Então, informar o paciente e daí, por último, monitorar o tratamento. Verificar se está surtindo efeito, se está dentro do esperado, se o paciente conseguiu seguir o uso ou se ele teve algum efeito adverso. Então, acompanhar esse tratamento. Cumprindo esses 6 tópicos, junto lá com empatia, com conhecimento médico, com boa relação médico-paciente, com certeza a receita, principalmente, né, o tratamento, serão melhores e bem mais eficazes. Mas fazer a receita não é só escrever o nome do remédio e os horários que o paciente vai tomar. Existem alguns dados que são obrigatórios, que devem estar em todo receituário. Todo receituário deve ter um cabeçalho, a superinscrição, a inscrição em si, aí a subinscrição, a adscrição e o rodapé. O cabeçalho ele é impresso, ele está lá no papel timbrado, né? Aqui no cabeçalho do receituário devem constar as informações do profissional ou da instituição, o nome, o endereço, o registro no CRM, a especialidade do médico pode constar, desde que devidamente registrada no conselho. Aí a superinscrição é a primeira linha do corpo do receituário. Aqui vai o nome do paciente com o endereço, a idade, se for preciso. Às vezes o R cortado, esse símbolo que vocês veem aqui nas imagens, parece um RX. Isso aqui significa receba. É opcional e às vezes é trocada pelo modo de uso, se é uso interno ou externo. O uso interno é para medicações que são administradas por via interal, ou seja, são tomadas, são ingeridas. Ou, por exemplo, se for por via nasogástrica ou pela sonda nasointeral, né? Sonda nasogástrica nasointeral. O uso externo é por via parenteral, ou seja, é por injeção. E alguns receituários explicitam aqui no modo de uso o detalhe do emprego, por exemplo, se é de uso tópico, de uso otológico, de uso oftálmico, mas esses meios eles estão dentro do uso não interal, né? Eles são de uso externo. A inscrição é onde a gente coloca o nome do remédio em si. Vem o nome, a forma farmacêutica e a concentração. Então a gente escreve a substância, né, o princípio ativo ou o nome da marca, a forma, se é comprimido, cápsula, ampola, frasco, pomada, creme, e a concentração, 500 mg, 1 mg, 1 mg por grama, 2%. Aí na subscrição, opa, deixa eu tirar isso daqui da tela. Aí na subscrição, pode ser abaixo ou pode ser na mesma linha da inscrição, nós colocamos a quantidade total que vai ser usada, a quantidade que vai ser fornecida, por exemplo, o número de comprimidos. Ou lá, se for unidades, ou bisnagas, ou ampolas. A adscrição são as orientações e a forma de uso, é como que o paciente vai tomar a medicação, qual que é a posologia e os cuidados. E aqui na descrição nós escrevemos primeiro se é para tomar, ingerir, aplicar, pingar, depois quanto que é para usar, como, a frequência ou os intervalos entre as doses e por quanto tempo, o tempo de uso. A descrição sempre tem que conter todas essas informações. Então lembrem, tudo é informado por escrito. O verbo, ingerir, por exemplo, é ingerir. A quantidade, 1 comprimido. Daí a forma, pela boca, o tempo, né? Quanto tempo, então de 6 em 6 horas, uma vez ao dia, se for, ou, né? E por quanto tempo? Por 7 dias, por 1 dia. E aí no rodapé a gente data a receita e assina e registra o nosso número do CRM. Aqui, para facilitar, a gente pode usar o carimbo com essas informações, né? O nome completo, o número do CRM, o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Lembrando sempre de pôr a data. No verso da receita, a gente também pode escrever, pode usar. No verso a gente pode continuar a prescrição, se não coube no anverso, na frente, mas também podemos escrever outras orientações, como por exemplo as não medicamentosas, ou efeito adverso, ou algum cuidado extra, programação de retorno, sinais de alerta, o que fazer se o paciente tiver dúvida, o que ele deve fazer se tiver piora. E como existem muitas medicações,
Existem muitas regulamentações e existem muitos receituários diferentes. Para entender os tipos de receituário, vejam aqui rapidamente que existe uma classificação das medicações. Elas são divididas em listas, cada lista tem uma letra e um número. E aí as medicações das listas A1 e A2 são os entorpecentes. As da lista A3, da lista B1, são as psicotrópicas. As B2 são anorexígenas. C1 são medicações sujeitas a controle especial. C2 são os retinoides de uso sistêmico. C3 são os imunossupressores. C4 antirretrovirais e C5 anabolizantes. E aí, para tantas medicações diferentes, a gente tem receituários com regulamentações também diferentes. Existem os receituários simples, os de antimicrobianos, de controle especial, a receita amarela ou receita do tipo A, a receita azul ou do tipo B, receita de retinoide, de talidomida, de antirretroviral e receita de anabolizante. Eu coloquei brevemente as exigências de cada tipo e as imagens para vocês conhecerem como que é cada receituário. A receita simples é a receita comum, é o receituário branco. Serve para medicamento anódino, que são aqueles vendidos mesmo sem receita, e para medicamento de tarja vermelha, que é aquele que vem com a inscrição, né? Venda sob prescrição médica. Ela seria mais ou menos assim: o cabeçalho com os dados do médico, aí a superinscrição com o nome do paciente e a forma de uso, a inscrição com o nome do fármaco, a dose, a forma de apresentação, a subinscrição, que é a quantidade necessária, e a adscrição, com as orientações, a forma de uso, o tempo, né, que vai usar, e daí o rodapé, com a data, a assinatura do médico e o CRM. As diferenças aqui da receita simples para a de antibiótico, para antimicrobianos, é que a de antibiótico ela deve ser em 2 vias e deve ter o nome e o endereço do paciente na superinscrição. Tem validade de 10 dias e na recomendação do CFM para antibiótico a gente deve pôr o carimbo. Embora, como já vimos, a obrigatoriedade é controversa. Vejam que ela não muda muito em relação ao receituário simples. Tem aqui a prescrição, só que aqui tem o endereço do paciente que é obrigatório. Na receita de controle especial, muda um pouquinho mais, ela tem um papel que é diferente, ele é inteiro timbrado, são em 2 vias e servem para as medicações das listas C. Pode ser usado para antibiótico também. Agora, para essas medicações da lista C, os imunossupressores, anabolizantes, antidepressivos, só pode 3 medicamentos na mesma receita. A validade da receita é de 30 dias, e ela pode ter a quantidade necessária para 60 dias de tratamento. A receita de controle especial ela fica assim, ela tem um cabeçalho para identificação do emitente, tem as informações obrigatórias, né, dos cabeçalhos da receita simples, mas daí também tem aqui essa anotação, primeira via e segunda via. A primeira via da farmácia, a segunda para o paciente. Aí vem a superinscrição, que tem o nome e o endereço do paciente, e o espaço para prescrição. É aqui que a gente vai pôr a inscrição, subinscrição e adscrição. Daí no rodapé o que muda é que tem esse espaço para identificação do comprador e do fornecedor, que vai ser preenchida lá na farmácia. A receita amarela, ou receita do tipo A, a receita azul, ou a do tipo B, e as de retinoide e talidomida, elas são timbradas, elas são impressas em gráficas registradas na vigilância. Elas são numeradas, cada receita tem um número. O médico prescritor ele precisa registrar a solicitação de uso na vigilância da cidade em que ele for atuar, e daí a vigilância fornece a liberação com a numeração que vai ser impressa em cada folha da receita. A receita tipo A, ou A amarela, são as usadas para as listas A1 e A2, elas são usadas para entorpecentes e psicotrópicos. Só pode ter um produto na receita e a validade é de 30 dias. A quantidade permitida aqui é para o uso de 30 dias de tratamento. Ela é assim, claro, amarela, né? E tem esse espaço para impressão da unidade federativa, o número da receita e daí local para identificação do emitente, que já vem na impressão da gráfica.
O que o médico preenche é a data, o nome e o endereço do paciente, daí a medicação, a quantidade, a apresentação e a posologia. E daí aqui a assinatura. Notem que aqui no rodapé já vem impresso o nome da gráfica e o registro na vigilância. A receita azul, ela também é impressa, né, para psicotrópico e anorexígeno. Para psicotrópico, que é a lista B1, ela pode ter a quantidade para 2 meses de tratamento, e para os anorexígenos, que é a lista B2, para 30 dias, para 1 mês. Ela é assim, azul, igual a amarela, só que azul. As receitas de retinoides, ela segue esse mesmo formato da receita A e B, só que ela é branca. Ela vai acompanhada com um termo de conhecimento sobre proibição de gestação durante o uso. Tem validade de 30 dias e a quantidade permitida é para 30 dias de tratamento. Ela segue o padrão das 2 receitas que nós vimos agora, né? Mas ela tem esse aviso aqui de gravidez proibida. E já vem com o nome das medicações retinóicas sistêmicas disponíveis aqui no Brasil. Também aqui nessa receita que tem de diferente, tem que anotar a idade, o sexo e se a prescrição é inicial ou subsequente no tratamento. E essa aqui é a imagem do termo de conhecimento de risco que o médico e o paciente assinam. No caso das pacientes mulheres que estão em idade fértil, mesmo sem ter chance de gravidez, é obrigatório constar o teste de gravidez, o resultado, e o método anticoncepcional em uso e desde quando. Para paciente do sexo masculino ou mulher acima de 55 anos, o termo também é obrigatório. Só que nesses casos o termo é de conhecimento de risco do uso durante a gravidez, com o compromisso de não repassar a medicação para ninguém. É um medicamento que é teratogênico, por isso esse controle. E a talidomida também é teratogênica. Então, ela tem um termo de conhecimento de risco específico para o uso dela. A receita tem validade de 15 dias e quantidade de 30 dias de tratamento. Ela é assim, ó, lembra muito a receita de retinoide, porém ela já vem com a medicação aqui, né? É só uma, para talidomida, já vem impresso. E tem anotação aqui para pôr o número do CID, o código da doença que vai ser tratada. A receita de talidomida, ela é acompanhada dessa notificação de receita, tem esse espaço para anotar o CID, os dados do médico, do paciente, do responsável pelo paciente, se for o caso, e a forma de uso. E aí no final aqui tem anotação para a dispensação, com o fornecimento da medicação. E junto vai o termo de responsabilidade, o termo de conhecimento de risco, que acompanha a receita e a notificação. Os antirretrovirais. Eles são prescritos em receituário simples, mas eles são acompanhados de uma ficha de notificação da doença para o SINAM, para o Sistema de Notificação, né? E um formulário próprio, que é do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério de Saúde. Tem validade de 6 meses e aqui é o formulário, esse que vai acompanhar a receita. Tem todos os dados do paciente, peso, a categoria que ele se inclui, se tem genotipagem viral, se é início de tratamento, se fez PPD para investigar tuberculose, se está em quimioprofilaxia de tuberculose, e daí quais os medicamentos prescritos. Daí aqui segue, né, com os medicamentos, e na segunda página tem aqui algumas orientações e explicações sobre como preencher. Para prescrever anabolizante, são usadas as receitas de controle especial, mas aí é obrigatório conter o CID, a idade do paciente e o CPF do médico. E aí vamos ver aqui um vídeo, vamos pôr aqui para vocês, aqui um vídeo como fazer uma receita manual. Então vamos colocar ali para Flávia Trevisan. Então, a gente coloca, né, o nome do paciente primeiro, o modo de uso, uso interno. E vamos para inscrição. Então, o nome de pirona, a dosagem 500 miligramas e quantidade de comprimido. Vamos pôr lá 20 comprimidos. Sempre, né, a gente calcula, vê quantos que vão ser necessários.
Tomar escreve por extenso também, comprimido pela boca, tem que falar como que vai usar a medicação, a cada 6 horas, ou de 6 em 6 horas, por 3 dias. Por exemplo, daí eu sempre anoto aqui embaixo para os pacientes os horários de tomada. Então, 6, 12, 18 e 24 horas. Porque eles não confundem, eles sabem que é 6 em 6 horas para tomar, já tem o horário, fica mais simples. E aí vamos pôr aqui junto uma de uso externo. Então, vamos lá, número 1, pôr um creme hidrocortisona. Aí a gente diz creme ou pomada, o que é, unguento, vamos pôr creme 1% a concentração. Aí a quantidade, a subscrição, uma unidade, vamos pôr de 20 gramas. E aí a forma de uso, o verbo aplicar, aonde? Na mão. E massagear até absorver, até a absorção. A cada, daí é intervalo de uso, né, agora. Então, vamos pôr ali hidrocortisona a cada 8 horas. Vamos deixar aqui, ó, 3 vezes ao dia. Para o paciente entender o que quer dizer a cada 8 horas. Por 3 dias. Aí também, colocamos a cada 8 horas, vamos deixar aqui exemplo de horário para o paciente passar. Às 8, às 15 e às 24. E daí às 15 não, é 16. 16 horas, né, para dar 8 horas. Viu? Imagine se o paciente não vai se confundir. E sempre datar. Coloca a data no final da receita. Assina, pode pôr o carimbo. Então vejam lá, pessoal, o que consta aqui na receita. Endereço da instituição com o CRM, o nome do médico, a especialidade com o CRM, RQE. Aí a inscrição, o nome do paciente e o modo de uso. Se necessário, coloca aqui na inscrição endereço, idade, o CID, põe ali o que mais for preciso. Aí o modo de uso tá dentro da inscrição, da super inscrição, tá acima, né, da inscrição. A inscrição é o nome do remédio. Aí aqui o nome do remédio, quanto que vai tomar na descrição, qual que é a forma de tomar, a apresentação dele em comprimido, né, o intervalo e por quantos dias. Para uso externo, mesma coisa. Forma de apresentação, concentração, quantidade, daí na descrição, como que vai usar, intervalo de uso, quantos dias. E no rodapé, assinatura e carimbo. E data, sempre data. Se for para fazer uma receita manipulada, aqui ó, por um exemplo, senhor exemplo de receita, o nome do paciente é esse. Uso externo, vamos fazer uma receita para manipulação, vai ser para passar o creme. Então, número 1, a gente escreve, né, avisa que é manipulado. Manipular ou aviar, né, você nota que é uma manipulação. Cloridróxido de alumínio, vamos fazer uma fórmula qualquer aqui. De alumínio. Coloca a concentração que você quer, 10%, vamos pôr melaleuca, é um óleo essencial, tem um cheirinho e é antibacteriano, 1%, e aí o meio, em solução hidroalcoólica, e a gente coloca essa sigla, QSP, quantidade suficiente para dar 50 ml da solução. O farmacêutico saber quanto fazer. Aí, mesma coisa na descrição, aplicar nas axilas, como que vai usar, frequência de uso, então 2 vezes ao dia, vamos pôr aí
de 12 em 12 horas para deixar bem explicado para o paciente, ou vamos escrever ali, ó, manhã e noite. Ele não tem dúvida, né? Por 15 dias. E aí, esse traço que às vezes a gente põe na receita é para não ter nenhum acréscimo, né? Ninguém escrever nada a mais. Assina e data. Então não muda, viu que não muda muito, né? Da manipulada para receita simples, para o produto industrializado. Certo até aqui, gente? Vamos, é rápido, mas é para dar tempo de depois a gente tirar dúvidas. E vamos aqui para, deixa eu tirar da tela compartilhada. Vamos para a segunda parte da aula, parte de prescrição médica hospitalar. Nessa segunda parte, vamos aprender assim de uma forma bem sucinta como é a forma de realizar uma prescrição médica hospitalar dentro do hospital. O uso de medicamentos intra-hospitalares ele tem uma sequência a ser seguida. E o treinamento, a padronização são essenciais para minimizar os erros. O fornecimento das medicações dentro de um hospital ele passa por 4 etapas. Primeiro é feita a prescrição, depois é realizada a transcrição, aí a dispensação e por último a administração da medicação. A prescrição médica é responsabilidade do médico assistente, o médico que está acompanhando o caso daquele paciente internado. E deve conter o medicamento e o modo de utilização. Hoje em dia, a prescrição ela pode ser escrita ou eletrônica. A transcrição é a segunda etapa do fornecimento das medicações intra-hospitalares, né? Ela é realizada ou por enfermeiros ou por escriturários e é o momento de preencher os formulários para a gente solicitar as medicações na farmácia da instituição. Essa etapa ela é bastante facilitada quando a prescrição é eletrônica, porque daí já acontece automaticamente. Depois da transcrição, ou digamos assim, da solicitação das medicações na farmácia, é feita a dispensação. A farmácia separa os remédios e envia para a enfermaria. Então, essa é a dispensação. E por último, é realizada a administração, ou seja, a aplicação das medicações pela enfermagem. Então, vamos focar aqui no tema da nossa aula, né? A primeira etapa, que é a prescrição em si. A prescrição hospitalar, ela pode ser estruturada em 3 partes. A primeira, visando a saúde do paciente, a segunda é a ordem de administração e a posologia, e a terceira, a segurança do profissional prescritor. Então, na parte de segurança do paciente, é onde vão constar as informações de quem deve receber a prescrição. Então, identificação completa do paciente, seu número do registro hospitalar e a data e hora da prescrição. Essas informações elas vão lá em cima, vão no cabeçalho da folha. Na parte da prescrição das medicações, a gente deve seguir uma ordem padronizada. Vocês podem usar um método mnemônico que é o DEVO, D-E-V-O, para ajudar a lembrar. Então, começa com dieta, aí medicação endovenosa, oral, medicação via oral e outras orientações. Essa ordem ela é para auxiliar a memorização e padronizar a prescrição, mas ela não é obrigatória. É altamente recomendável agrupar os medicamentos segundo a via de administração. Não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Isso facilita a cadeia de fornecimento e a administração das medicações e minimiza a chance de erros. Então, DEVO, D-E-V-O, dieta endovenoso, via oral e outros. A gente começa com a dieta por ser uma prescrição bastante abrangente, tem muitos detalhes. Tem que especificar a via de administração da dieta, se é interal, se é por sonda ou se é parenteral. A apresentação, se ela é líquida, leve, pastosa, normal, geral. A composição, por exemplo, se tem alguma restrição, como dieta hipossódica, dieta para diabetes. E o fracionamento, como o número de refeições, tempo de jejum, né, se for o caso. Aí depois da dieta vem as medicações.
E aí a gente começa com as EV e depois as VO. E também tem o mnemônico, que é o DDVI, droga, dose, via, intervalo. Para cada medicação a gente põe o nome, a droga, a forma de apresentação, a dose, a via, e na via se tem algum cuidado, e os intervalos entre as doses. Então, por exemplo, vamos prescrever uma dipirona EV para um paciente. A gente põe o nome, a droga, dipirona, e a forma de apresentação, se é ampola, né? A ampola, a dose, 1 grama, via endovenosa, EV, e o intervalo, de 6 em 6 horas. Então, essa aqui é a forma. E lembre no último caso lá da prescrição, né? O DEVO, o O, outros. Aqui entram os cuidados gerais e os cuidados específicos, como aferir dados vitais, mudança de decúbito, curativo, medir volume de urina, sonda. E aí termina a parte do meio, que é a prescrição, vem a parte de segurança do profissional, é onde a gente assina, deixa nosso nome completo e o nosso CRM. Então vamos fazer um videozinho aqui também vamos compartilhar aqui a tela, da prescrição hospitalar. Então vamos pôr lá o nosso paciente exemplo, esse é o exemplo de prescrição. Responsável, doutora Flávia Trevisan. Então, eu estou na parte A de segurança do paciente e o número do registro do paciente. Então, a gente põe todos os dados do paciente para não ter perigo de trocar. Cartão do SUS. Vamos inventar um número aqui. 542, pronto. Idade, vamos dizer que ele tem 38 anos. A data, vamos pôr aqui. E a hora da prescrição. Se estão dentro do hospital, é importante pôr a hora. E a data de admissão, quando que o paciente internou. Vamos dizer que ele internou ontem. E aí vamos lá, item 1, então, devo. Dieta por primeiro. Dieta qual? Vamos pôr dieta geral. O paciente está liberado para comer o que ele quer até as 22. Aí digamos que ele vai fazer um exame amanhã, então ele precisa de jejum total de água e de alimentos após as 22. Então, a gente anota o que tem da dieta. 2, agora o E, endovenosas. Nas endovenosas, sempre começa no soro fisiológico, 0,9%, vamos por 1000 ml. Então, sempre o primeiro endovenoso, o soro. EV, vamos pôr para correr em 24 horas, né? A frequência de uso. Aí, o que mais que vamos pôr EV? Vamos pôr aqui um omeprazol. Omeprazol, ele vai fazer o exame amanhã de manhã, então antes do exame ele toma 40 miligramas. EV, já está com acesso. Vamos pôr lá às 8 da manhã, um pouquinho antes dele fazer o exame. O que mais? Todas as endovenosas. Vamos pôr uma dipirona. Vai que ele tem dor durante a noite, já fica na prescrição. Então, dipirona, quantidade 500 miligramas, endovenosa, EV, com água para injeção. Pode até pôr ali quantos ml, com 1 ml de água para injeção. Dipirona, intervalo, 6 em 6 horas. Se tiver dor, se dor ou febre. Então, se ele não tiver, a enfermagem não precisa aplicar. Terminou as endovenosas, vamos para paracetamol, vamos pôr uma via oral aqui. Então, agora todas as medicações via oral. Paracetamol 500 miligramas, VO, via oral, 6 em 6 horas, se dor intensa. Digamos que não melhorou, né, com a dipirona, dá um paracetamol. Que mais? Mais alguma medicação via oral? Vamos pôr AS. O paciente toma AS de 100 miligramas. Como que toma? Via oral. Intervalo, vamos pôr uma vez ao dia. Após o almoço. E aí depois do exame, volta lá, coloca na prescrição que a dieta está liberada, ele almoça e toma o S.
Aí vamos pôr agora os outros, os cuidados gerais, sinais vitais, vamos pedir para eles medirem sinais vitais de 8 em 8 horas do nosso paciente. Sinais vitais, a cabeceira elevada, para não ficar com refluxo, vamos deixar 45 graus. Vamos pôr também repouso, ali vamos pôr banho no leito, para o paciente não ir tomar banho sozinho. Banho no leito, a enfermagem tem que ir lá para dar banho nele e cuidados gerais. Que já é o de padrão da enfermagem. Aí assina, carimba, né, para evitar qualquer problema. E aqui, gente, vocês podem ver na ficha da prescrição que tem um espaço para pôr o horário e as observações da enfermagem. Isso aqui é a área que a enfermagem vai preencher. Coloca lá o horário, eles colocam assim, que nem aqui, soro fisiológico, prescrevi agora, foi às 18, a enfermagem vai ter a troca do plantão às 20 horas, eles colocam aqui, 20 horas, é a hora que vão pôr o soro. A hora que a enfermagem colocada, eles cortam o número do horário. Então, por exemplo, o paracetamol de 6 em 6 horas, põe lá 6, 12, 18 e 24. Se deu o das 6, eles cortam o das 6, ele põe um risquinho em cima do horário. Então, eles deixam anotados os horários da administração da medicação e eles vão riscando conforme vai aplicando e põe aqui se tiver alguma observação a mais. Então, é mais ou menos assim. Claro, aqui eu fiz bem como é na prática, né? Colocando com essas abreviações, EV, VO, são abreviações que já são imortalizadas aí pelo uso, mas tem que cuidar para não usar a abreviação que as pessoas não vão conhecer. Tem que ser de acordo com o que os outros profissionais vão entender. E aí, termino aqui, vamos tirar da nossa tela. Vamos voltar para a tela aqui de aula, deixando aqui esses links para vocês acessarem as fontes que eu utilizei para montar essa apresentação. Vale a pena ler e estudar mais a fundo, porque assim a memória vai organizando, vai guardando melhor essas informações. Então, tem aqui os 2 links das referências e um link da minha rede social para quem quiser entrar em contato, precisar tirar alguma dúvida, não quiser perguntar aqui, fico à disposição.